Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto. Você sabia que fundos de investimento não são ativos financeiros em si? E você sabia também que investir através de um fundo de investimento é como participar de um condomínio de investidores? Fica comigo até o final deste vídeo para você entender estes e outros conceitos sobre fundos de investimento. Vamos lá para a nossa apresentação. O que você vai aprender hoje? O que é um fundo de investimento? Como os fundos funcionam? Quais os tipos de fundos de investimento? A diferença entre fundo de investimento e fundo de investimento financeiro? Como funcionam as cotas dos fundos e a diferença entre resgate e liquidez, e quais as vantagens e desvantagens de investir através de um fundo de investimento. Além disso, nós vamos entrar no site da corretora e vamos ver na prática como escolher um fundo de investimento. Eu trouxe aqui uma definição simplificada do que é um fundo de investimento. É uma forma coletiva de investir, onde diversas pessoas aplicam seu dinheiro em um mesmo condomínio de investimentos. É importante entender esse conceito de fundo de investimento como condomínio, mas antes eu quero trazer um outro conceito de fundo de investimento como um veículo. Imagine aqui que a gente tenha essas pessoas, com dinheirinho aqui para investir. E aí essas pessoas se reúnem, e colocam o seu dinheiro aqui no fundo de investimento. Então, esse navio cargueiro está representando o fundo de investimento e os containers, cada cota de fundo, ou seja, cada dinheirinho de cada pessoa que foi depositado ali. Dinheirinho ou dinheirão, né, gente? Mas a verdade é o seguinte, que cada container é como se fosse a representação do dinheiro de algum investidor. Então, o que o fundo de investimento vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro dos investidores e vai levar até os ativos financeiros que estão representados aqui através desse gráfico, né? Então, o fundo de investimento é justamente isso, né? Ele não é o investimento em si, mas é o veículo para chegar até os investimentos e também é o veículo que traz de volta para os investidores o retorno desses investimentos, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui na definição. Agora eu trouxe a definição formal da CVM. Existe uma resolução, a chamada resolução CVM 175 de 2022. Essa que é uma resolução super nova que consolidou tudo sobre fundo de investimento numa única resolução. E aí, logo no início dessa resolução, eles tipificam o que é um fundo de investimento. Então, um fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sobre a forma de condomínio, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos, de acordo com a regra específica aplicável à categoria do fundo. Condomínio. Essa é uma palavra importante, a gente vai usar justamente essa analogia do condomínio para poder explicar o que é um fundo de investimento. Todo mundo sabe como funciona um condomínio, né? Então imagine aqui um prédio de apartamento. Então a gente tem a figura da incorporadora e da construtora que construíram o prédio e viabilizaram ali a venda inicial desses apartamentos. As pessoas compraram esses apartamentos e aí foi constituído um condomínio. Um condomínio tem uma área comum onde todos podem ali participar, né? Então os imóveis, esses apartamentos, eles sofrem valorização, desvalorização. Existe a figura do síndico, que é o gestor do condomínio, existe também a administradora que cuida da burocracia, existem os custos do condomínio que são rateados por todos os proprietários, né, no caso todos os condôminos. Enfim, um fundo de investimento vai funcionar muito parecido mesmo com um condomínio, mas na verdade a gente não está falando de despesas, né, de áreas comuns, mas vamos falar de investimentos. Vamos dar sequência aqui. Eu fiz uma tabela em que a gente vai comparar justamente o que acontece num condomínio de imóveis, né, no caso, com um fundo de investimento. Então, por exemplo, um condomínio, né, ele é uma pessoa jurídica independente, certo? Então tem lá o CNPJ do condomínio, do edifício tal, né? Então tem um CNPJ e um condomínio é uma pessoa jurídica. Da mesma forma, um fundo de investimento também é uma pessoa jurídica independente. Então, se você investe num fundo de investimento através de um banco, você não está colocando o seu dinheiro ali sobre a gestão do banco que você está
acessando aquele fundo. Na verdade, você está colocando o seu dinheiro naquele fundo que tem um CNPJ específico, e quando a gente for lá na prática, eu vou te mostrar isso direitinho, tá? Então, como é uma pessoa jurídica, então esse fundo vai ter pessoas que trabalham ali, né, vai ter os responsáveis. Se tiver algum litígio, né, contra esse fundo, vai ser contra o CNPJ do fundo e não contra o banco. Aí, voltando aqui para a nossa analogia, o prédio ele é construído por uma construtora ou incorporadora, né, e o fundo ele também é constituído inicialmente por iniciativa de instituições financeiras. E quem são essas instituições financeiras? São duas, no mínimo, o gestor mais o administrador do fundo. Então, essas duas instituições precisam entrar num acordo e decidir, né, elas decidem ali pela constituição daquele fundo, certo? Então, gestor e administrador são chamados de prestadores de serviços essenciais. Então, não existe um fundo de investimento sem essas duas figuras, gestor e administrador. Voltando aqui para o condomínio de apartamentos. O proprietário compra um apartamento. No caso do fundo, o investidor compra uma cota do fundo. Então, a cota é a menor unidade, né? A menor parcela de um fundo, enquanto que um apartamento é a menor parcela de um prédio, né? De apartamentos. Você não pode ir lá e comprar um quarto apenas, né? Você tem que comprar, no mínimo, um apartamento. Então, no caso de um fundo de investimento, no mínimo, você pode comprar, no caso, uma cota. Obviamente que os fundos, eles determinam ali qual é o valor mínimo a ser investido. Às vezes o valor mínimo pode até comprar mais de uma cota, mas mais ou menos essa ideia, né? Então, o patrimônio total do fundo, ele é dividido em cotas. Tá? Então, obviamente, se uma pessoa investe R$1.000, ela vai ter retorno sobre aqueles R$1.000, enquanto que alguém que investiu no mesmo fundo R$1 milhão vai ter o retorno proporcional ao valor que ela colocou. Né? Um imóvel ele pode ser comprado na planta, né? Então, naquele momento inicial ali da incorporadora disponibilizando no mercado. Da mesma forma, a cota de um fundo pode ser comprada ali no momento da oferta pública, ou seja, no momento da abertura daquele fundo. Num condomínio, todos compartilham ali as áreas comuns. No fundo de investimento, todos também vão compartilhar dos resultados dos ativos do fundo. Esses resultados podem ser positivos ou negativos, dependendo ali do regulamento do fundo, em que tipo de investimento o fundo faz. Né? O prédio ele é gerido por um síndico, que é remunerado pelo condomínio. No caso, o fundo ele é gerido pelo gestor, que também é remunerado pelo fundo. Então, uma parcela do resultado dos ativos, né, desse fundo de investimento vai para o pagamento desses profissionais, dessas instituições que trabalham na gestão e na administração do fundo. Né? Então, um condomínio ele tem assembleias, né, dos condôminos, e os fundos também têm assembleia dos cotistas, onde as pessoas têm voto, e obviamente que esse voto ele é representativo de acordo com o número de cotas de cada investidor. Continuando aqui a nossa analogia, né? Num condomínio de apartamentos existe uma administradora que vai cuidar ali da burocracia, emissão de boleto, cobrança de atrasados, e no fundo de investimento também existe uma administradora do fundo, que é quem vai cuidar do registro, vai cuidar de toda a papelada dos próprios ativos do banco e vai garantir também que cada investidor receba sua parcela correspondente certinho de acordo com o número de cotas. Então existem essas duas figuras ali no mínimo, né? O gestor e o administrador. Então, num condomínio de apartamentos, existem regras, né, do prédio, regras de convivência, existe a convenção, o regimento interno. Um fundo de investimento também tem, que é chamado regulamento do fundo. O regulamento do fundo é um documento extenso em que vai falar tudo sobre o fundo, a constituição dele, vai dizer ali o CNPJ, quem participa, quais ativos que o fundo pode investir, quem é o gestor, quem é o administrador, e as regras de comunicação do administrador com o investidor, enfim, uma série de coisas tem ali no regulamento do fundo. Né? Num condomínio de apartamentos, existe o conselho fiscal do condomínio, geralmente esse conselho é eleito. Né? No caso de um fundo de investimento, o gestor é obrigado a contratar um auditor independente que vai auditar as contas do fundo para saber se está tudo certo. No caso de um condomínio de apartamentos, o proprietário pode vender o seu imóvel, né? Pode vender o seu apartamento ali. No caso de um fundo de investimento, o investidor ele pode ou fazer o resgate ou vender a sua cota. Eu vou daqui a pouco explicar a diferença entre isso, entre resgate e
à venda, no caso, a liquidez da cota do fundo. E também, no caso de um condomínio de apartamento, o preço do imóvel pode subir ou cair, e no caso de um fundo, da mesma forma. O preço das cotas, né, o valor das cotas no mercado, ele pode subir ou pode cair. Então eu finalizei aqui essa analogia, não sei se ficou um pouco cansativo, mas eu espero que tenha esclarecido, né, como que funciona um fundo de investimento para você. Então vamos voltar aqui à definição da CVM, porque o que ela fala? Ela fala que esse fundo, né, esse condomínio de natureza especial é destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos, né, de acordo com a regra especificada para cada tipo de fundo. Então, olha só, ativos financeiros, bens e direitos. Então, eu separei aqui, ó, para você não esquecer, tá bom? Então, existem fundos que aplicam em ativos financeiros. A gente já vai ver daqui a pouco que esses são os fundos de investimento financeiro. Existem fundos que investem em bens. Por exemplo, os fundos de investimento imobiliários, eles investem em bens. Então, um fundo imobiliário pode ser o dono, por exemplo, de um prédio, de lajes comerciais, pode ser dono de um shopping, né? Então, ele possui bens físicos mesmo, né? E existem também fundos que investem em direitos, por exemplo, direitos creditórios. Então, esse fundo pode, por exemplo, comprar uma carteira de recebíveis de um banco e essa carteira de recebíveis é lastreado, por exemplo, em imóveis, né? Então, vamos supor que as pessoas foram lá, compraram imóveis de um banco e o banco não quer receber esse valor em 48 vezes, e ele pega essa carteira, empacota e vende para uma securitizadora que depois passa para um banco, né? Eu estou falando aqui de uma estrutura um pouquinho complexa, mas é mais ou menos isso. E aí existem fundos que são especializados em investir nesses direitos, né? Então temos ativos financeiros, bens e direitos. Eu trouxe aqui para você ver o índice dessa resolução da CVM, né? Que ela tem aqui uma parte geral e depois cada anexo vai dar a norma sobre cada tipo de fundo de investimento. Então veja quantos tipos de fundos de investimento existem, né? Fundos de investimento financeiro, fundo imobiliário, fundo de índice, fundo de participação, fundo de cadeia produtiva do agronegócio, fundos previdenciários, enfim, existem diversos tipos de fundo, mas a gente vai se concentrar basicamente aqui, né? Fundos de investimento financeiro, fundos de investimento imobiliário, talvez fundos de índice, né? Talvez aqui fundos previdenciários. Então é basicamente o que o investidor comum acaba tendo acesso. Eu queria falar rapidinho qual a diferença entre fundo de investimento e fundo de investimento financeiro. Fundo de investimento, então, é esse guarda-chuva maior, né? Então é uma categoria genérica para todos os tipos de fundo. Então lá na resolução da CVM, ela trata dos fundos de uma forma geral aqui, né? Nessa parte geral ela tipifica o que é um fundo de investimento. E depois ela desce mais um nível e fala o que são fundos de investimento financeiro, que são os chamados FIFs. Na verdade, o fundo de investimento financeiro é o quê? São fundos que investem em ativos financeiros, investem em renda fixa, em ações, em derivativos. Então existem diversos tipos de fundo. Então quando a gente entra lá na corretora, a gente vai ter acesso a fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundo de ações, fundos cambiais. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre o que é cada um deles, né? Mas basicamente renda fixa, o fundo ele tem que investir majoritariamente em títulos de renda fixa, mesmo que seja títulos públicos ou títulos de crédito privado, títulos bancários, né? No caso, fundos multimercado, já vai ser uma mistura, ele vai ter renda fixa e renda variável, e ali na proporção definida pelo regulamento do fundo. Então, a gente vai ter também os fundos de ações, que vai investir, obviamente, em ações, e os fundos cambiais, que estão lastreados em moeda estrangeira. Tá? Agora eu queria falar sobre a diferença entre cota aberta e cota fechada. Então, basicamente, existem dois tipos de fundo. O fundo de cota aberta são os fundos em que você faz a aplicação, né, e depois, quando você quiser sair, você vai solicitar o resgate. Então, imagine um fundo, por exemplo, de renda fixa. Quando você vai lá e coloca, vamos supor, 10 mil reais no fundo, né, o patrimônio desse fundo vai aumentar, e o que o gestor vai ter que fazer? Vai ter que pegar esses teus 10 mil reais e comprar de ativos financeiros. Então ele vai lá e compra dentro da participação dele, né, do regulamento, vai lá e compra 10 mil reais de títulos públicos, vamos supor. E aí quando você solicita o resgate, o que ele precisa fazer? Ele precisa vender a proporção ali do seu resgate dos ativos financeiros para poder te entregar dinheiro.
Agora, um fundo de cota fechada é diferente. Um fundo imobiliário, por exemplo, é um tipo de fundo de cota fechado. Então, no momento da abertura desse fundo, eles fazem uma oferta pública para levantar o dinheiro. Então, vamos supor que esse fundo é para investir na construção de um shopping. Então, vai lá o administrador, o gestor, né, decidiram criar esse fundo, né, e eles usam as corretoras como distribuidoras desse investimento, né, e eles anunciam, ó, vamos ter um fundo assim que vai ser para construção de um shopping tal. E aí o pessoal vai, coloca dinheiro, eles levantam aquela grana e aí fecha. Né? E aí, com aquela grana, eles vão começar a construção, vão fazer os investimentos, ou de repente a aquisição de algum imóvel, algo assim. Depois, o que acontece? Esse fundo, ele está fechado. Quando você não pode mais fazer a aplicação para poder aumentar o patrimônio desse fundo, o que vai acontecer com os cotistas? Os cotistas vão vender as cotas. É diferente. Então, se eu investi, né, lá no momento inicial da oferta pública, né, eu comprei e participei desse investimento e no futuro eu quero sair, eu não posso solicitar um resgate, porque imagina, não, quero resgate agora. Aí o gestor vai falar, tá bom, calma um instantinho que eu vou vender uma porta de blindex lá do shopping para eu poder te dar o valor correspondente, né, do teu investimento. Não, isso não existe. Por quê? Porque esse fundo, os ativos dele são bens, por exemplo, bens físicos. Não tem como o gestor vender uma parte desse bem físico. Então, para você sair desse investimento, você vai ter que passar essa cota para alguém, vai ter que fazer a transferência através da venda, tá? Então, essa é a diferença. Fundos de cota aberta admite resgate, então você solicita o resgate e você recebe o dinheiro. Fundo de cota fechada não admite resgate, você vai ter que fazer a venda dessa cota e passar para outra pessoa. Então, falando sobre transferência, fundo de cota aberta não transfere. Então, se eu tenho cotas de um fundo de renda fixa, eu não posso solicitar a transferência dessas minhas cotas para a minha esposa, por exemplo. No caso, eu teria que fazer o resgate, solicitar o resgate, dar o dinheiro para ela e ela fazer a aplicação. Até existe formas de fazer transferência, mas aí são questões judiciais, né? Questões de, por exemplo, de inventário. Então, morreu a pessoa que era cotista do fundo. Aí sim, através de um inventário, vai ser feita a transferência para os herdeiros, né? Existem esses casos especiais, mas no geral, cota aberta não faz transferência, é preciso solicitar o resgate. No caso de fundo de cota fechada, aí sim você faz a transferência. Como? Por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, é através da Bolsa de Valores. Então, vai lá na Bolsa de Valores, você coloca, né, uma ordem de venda das suas cotas do fundo, alguém vai lá e vai comprar e você vai receber o dinheiro dessa pessoa, tudo intermediado pela Bolsa. Se for outro tipo de fundo, de repente, que não é negociado na Bolsa, como os fundos imobiliários, vai ser através da corretora, através do mercado de balcão, que é um mercado secundário também. Continuando aqui, quais são os documentos principais relacionados aos fundos de investimento? Nós temos o regulamento do fundo, que eu já expliquei, que fala tudo, é um documento extenso que ninguém lê, né? Mas que fala tudo sobre o fundo de investimento. Mas nós temos a lâmina de informações básicas, que isso facilmente a gente tem acesso lá no site da corretora, e eu já vou mostrar, que diz ali o básico, diz a rentabilidade recente, fala mais ou menos em que o fundo vai investir, né? E tem o termo de adesão que é preciso assinar. Então, quando você decide colocar dinheiro naquele fundo, você está ali eletronicamente dando aceite nesse termo de adesão. Então vamos abrir aqui o site da nossa corretora, né, que a gente está usando, a Toro Investimentos. Aqui tá aqui é uma conta praticamente aqui do canal. No último vídeo a gente fez investimentos no Tesouro Direto, então a gente está fazendo uma carteira de R$ 350 por mês em títulos do Tesouro. Se você não viu ainda esse vídeo, eu te convido a assistir, vou deixar aqui no card, tá? Então tá aqui o nosso patrimônio do primeiro aporte, né, R$ 355. Então R$ 350 em renda fixa e tesouro no momento, e sobrou aqui R$ 4,90, né? Porque eu tinha feito uma transferência de 355. Então, dando continuidade aqui, como você chega nos fundos de investimentos? Você vem aqui, ó, guia investimentos da sua corretora, vai lá em fundos de investimento. Aí aqui a corretora já te mostra os fundos em destaque, né? Tá aqui. E aqui, ó, rolando aqui para baixo, a gente tem assim, ó, todos os fundos. E aqui você pode ordenar por ordem de rentabilidade, de risco, de prazo. Mas eu queria destacar isso aqui, olha, que eu falei lá atrás, né, dos tipos de fundo. Então a gente tem fundos de ações, fundos multimercado, fundos de renda fixa, fundos cambiais, e você pode escolher. Vamos clicar aqui em renda fixa e eu vou ordenar aqui por rentabilidade.
Então aqui ele já apresentou esse primeiro fundo, ó, fundo Panambi High Grade D5. E aqui ele mostra já uma espécie de resumo do fundo. Então ele está falando que no último mês ele rendeu 0,69%, no ano acumulado está 4,7% e em 12 meses 13,64%. Como eu ordenei por rentabilidade, esse foi o melhor fundo nos últimos 12 meses. O segundo melhor foi esse aqui, com 13,43% de rentabilidade. Aqui ele fala sobre a aplicação mínima, né? Aplicação mínima de R$1.000. Uma coisa importante, fundos de investimento cobram taxa de administração, porque essa taxa de administração é justamente para pagar o gestor, o administrador, né, também pagar o auditor independente que vai lá, ou seja, todos os serviços, né, e os custos que esse condomínio tem são pagos com a taxa de administração, e aqui ele está informando o prazo de resgate do fundo, que nesse caso é D+5. Você pede o dinheiro hoje, mas conta mais 5 dias úteis para você ter o dinheiro no bolso. Aqui você pode clicar em detalhes, né? E você vai ter acesso a informações mais detalhadas do fundo. Então, por exemplo, nós temos aqui o CNPJ do fundo. Então, cada fundo é uma entidade, né, uma pessoa jurídica independente. Aqui informa quem é o gestor, então qual é a pessoa, né, ou a instituição que toma as decisões de investimento. Aqui no caso é JK Gestora de Recursos. Quem é o administrador do fundo, quem cuida da burocracia, é o BTG Pactual Serviços Financeiros. Tá? Aqui fala do início do fundo, patrimônio do fundo, enfim. Sobre a aplicação, né, tá aqui dizendo a aplicação mínima é de R$1.000. Você precisa movimentar sempre de 1.000 em 1.000, que é a movimentação mínima. Esse fundo também cobra taxa de performance, isso é muito importante. Eles cobram 20% de taxa de performance. Quando isso é cobrado, aí a gente tem que ver na lâmina ou no regulamento do fundo. A gente já vai abrir a lâmina para eu te mostrar como que esse fundo aqui cobra a taxa de performance, tá? E a taxa de administração que a gente já viu lá atrás. Sobre o resgate já falamos, né? E aqui, ó, tem um gráfico de rentabilidade, e isso aqui é muito importante. Lembrando que sempre vem esse disclaimer aqui, né? Rentabilidade passada não é garantia de ganhos futuros. Isso é algo muito importante. Então você precisa estar atento ao regulamento do fundo, à lâmina do fundo, para saber se é o tipo de investimento que você quer colocar o seu dinheiro, sabendo dos riscos ali de volatilidade, né? Enfim, nesse caso, a gente já vai entender onde que esse fundo aqui investe olhando a lâmina. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na rentabilidade dele. Eu vou colocar aqui desde o início. Né? Então, desde o início desse fundo, ó, ele começa em zero, né? Então, igualando aqui com a taxa Selic. Então, no gráfico aqui no eixo Y, a gente tem a rentabilidade acumulada e aqui a passagem do tempo. Então, ele vem se colocando acima do CDI constantemente. Né? Às vezes tem umas quedinhas aqui, né? Vou até mostrar aqui, ó, tem umas quedinhas, né, na rentabilidade, mas provavelmente isso aqui são os momentos em que o fundo retira a sua parte, retira a taxa de administração, retira a taxa de performance, então acaba caindo o valor do fundo, mas ele vem se mantendo aí, historicamente acima do CDI. Tá? Aqui mais tabelas de rentabilidade e a gente pode vir aqui, ó, baixar o regulamento do fundo e baixar a lâmina. Eu já baixei a lâmina e vou te mostrar aqui. Então, o que que a gente tem na lâmina? Né? A gente vai ter uma apresentação aqui da gestora, né, Panambi Capital, e aqui ele já fala logo embaixo, ó, do objetivo. O objetivo é buscar retornos acima do CDI através de investimentos em títulos de crédito privado com grau de investimento e boa liquidez. Né? Então, isso aqui é algo muito importante. Ele está dizendo onde que ele vai colocar o seu dinheiro. Então, ele vai colocar o seu dinheiro em títulos de crédito privado, ou seja, títulos de dívida de empresas que têm grau de investimento, ou seja, são empresas de baixo risco. Então, são empresas que foram avaliadas pelas ratings, né, que são as empresas avaliadoras de risco, e que foram classificadas como A, AA+, enfim, existem lá aquelas classificações de risco, tá bom? Então, ele faz uma análise aqui do mercado de crédito nos últimos 15 anos, aqui apresenta as informações que a gente já viu, né? Quem é o administrador, né? O gestor, obviamente, é a Panambi, mas aqui ele mostra quem é o administrador, o público-alvo do fundo. Ó, isso aqui é muito importante. Target de retorno, ou seja, o que eles estão perseguindo? Eles estão perseguindo o CDI mais 1,3% a 1,5% ao ano, tá? E aí tem aqui a taxa de administração e a taxa de performance.
A taxa de performance, eles cobram não acima do target, né, que é CDI mais 1,3. Eles cobram quando eles excedem o CDI. Então, toda vez que o fundo excede o CDI, ele vai retirar a parcela dele lá de 20% dessa rentabilidade como taxa de performance. Isso é, inclusive, uma das coisas que, às vezes, as pessoas não gostam de fundos de investimento, que são essas taxas que acabam consumindo, né, a sua rentabilidade. Passando aqui para baixo, ele mostra a alocação, né, do dinheiro. Então, ele está investindo aqui 53% em empresas de rating AAA, né, 4% em AAA+, e assim vai sucessivamente. Então, sem rating, né, 2%. Mas, basicamente, aqui todo mundo é A para cima, né? As empresas aqui, 15% das empresas do setor financeiro, 13% de óleo e gás, 12% de logística e assim sucessivamente, né? Então, antes de investir em um fundo de investimento, é muito importante dar uma lida aqui na lâmina para saber se você está de acordo com a proposta de investimento do fundo. Voltando aqui para a nossa apresentação, então, por que investir num fundo de investimento? Quais são as vantagens? Bom, primeiro é a acessibilidade ao mercado de capitais, porque o fundo é um investidor institucional, né? Então ele tem acesso a todos os ativos financeiros aí disponíveis. Você consegue, através de fundo de investimento, fazer uma diversificação. Então, talvez num fundo multimercado, que tem uma carteira bastante diversificada, ou você pode colocar dinheiro em vários tipos de fundo de investimento, fundo cambial, fundo multimercado, enfim, aí você vai escolher de acordo com o seu perfil. Tem a questão da praticidade, porque você não precisa você mesmo administrar os seus recursos, você vai simplesmente colocar o dinheiro no fundo e o gestor vai cuidar disso para você. Você vai ter lá uma gestão profissional. E a questão da liquidez, porque ou você solicita o resgate, ou você vai, como no caso do fundo imobiliário, vai vender as suas cotas para uma outra pessoa. Agora, por que não investir? Talvez por causa das taxas de administração e taxas de performance, que podem pesar na sua rentabilidade. Mas também se você não sabe investir, né? Então talvez você possa ter até mais perda, né, tentando fazer o investimento sozinho do que a perda da taxa de performance, então, e da taxa de administração. Então você tem que pesar isso, né? Falta de controle sobre os ativos. Então, se você já é um investidor que entende do mercado financeiro, que já conhece os diversos produtos, você tem mais liberdade de escolher o que você prefere ali para o seu perfil ou para o seu momento de vida, e até uma decisão de repente de sair de algum ativo. No caso do fundo de investimento, você não pode interferir na decisão do fundo, né, porque fica a cargo do gestor. E a questão da liquidez limitada. Em alguns casos, você só pode ter o dinheiro em mãos daqui a 30 dias. Então, isso acaba sendo muito ruim. Então, assim, era isso que eu queria compartilhar com você sobre fundos de investimento. Na sequência dos próximos vídeos, nós vamos continuar falando de fundos de investimento, mas especificamente de fundos de investimento imobiliário, porque no próximo mês eu já quero começar a carteira de fundo imobiliário aqui do canal, para a gente poder ver na prática como a gente investe nesse tipo de ativo. E queria te fazer aquele pedido: se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, acompanhe os próximos vídeos, também deixe aquele like, né, e compartilhe com alguém. Também participe da comunidade aqui do canal, que é bastante ativa, muitas perguntas, você pode colocar lá sua dúvida, sua sugestão ou sua crítica construtiva, que eu procuro responder a todos os comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.